Fala galera do nono ano, vamos lá para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre as funções inorgânicas, tá? Basicamente sobre 4 tipos de funções, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E para a gente começar, a gente vai explicar qual a diferença das funções inorgânicas para as orgânicas e entender o que são essas funções. Quando nós falamos em funções inorgânicas, nós estamos falando de compostos químicos que possuem as mesmas características. E esses compostos eles são basicamente divididos em compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. A diferença principal de um para outro, salvo raras exceções, é que os compostos orgânicos eles são compostos com um átomo de carbono. O elemento químico carbono ele está presente na molécula na formação dessas substâncias, né? Enquanto os compostos inorgânicos são todos os demais que não possuem carbono na sua molécula, certo? Então nós podemos dizer que essas funções inorgânicas é uma classificação dada para aqueles que não contêm átomos de carbono, né? Enquanto os orgânicos eles têm carbono na sua composição. A primeira função que nós vamos falar é sobre a primeira função inorgânica que nós vamos falar é sobre os ácidos. Os ácidos, eles são compostos covalentes, ou seja, são aqueles compostos que compartilham elétrons. Eles não precisam ganhar ou perder elétrons para que ele faça a sua ligação química. Eles apenas compartilham entre eles para que haja a estabilização. Nós falamos sobre as ligações químicas na aula passada, né? Qualquer dúvida é só retornar à aula anterior sobre ligações químicas. E aí, os ácidos eles são esses compostos que fazem uma ligação de covalência pelo compartilhamento de elétrons. E eles têm capacidade de fazer uma ionização em água e formam cargas. Dessa ionização, a liberação do hidrogênio como um único cátion. Os ácidos eles são classificados como hidrácidos ou oxiácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua molécula. Nós temos aí como exemplo o ácido brômico, o ácido clorídrico e o ácido sulfídrico, né, representados aí por HBr, HCl e H2S. Tá? São exemplos de ácidos que não possuem, observem que não possuem oxigênio na sua molécula. Então, os oxiácidos são um outro tipo de ácido. Observem que todos eles têm ao menos algum elemento na molécula presente que é o oxigênio. Observe alguns exemplos que tem aí, o HNO3, que é o ácido nítrico, temos o H2SO4, é um ácido bastante conhecido, né, o ácido sulfúrico, utilizado aí como em baterias, né, nossa conhecida solução de bateria. Então, sua principal composição, H2SO4, composto por hidrogênio, enxofre e oxigênio. E nós temos aí também o H3PO4, tá? Todos esses ácidos aí, eles possuem oxigênio na sua molécula. Então, esses ácidos aqui são chamados de oxiácidos. Para a gente fazer a nomenclatura dos átomos, a gente observa também a quantidade de oxigênio. Quando nós temos um menor número de átomos, no caso aí a gente viu H2SO4, por exemplo, né, o ácido sulfúrico. Esses oxiácidos, eles têm a terminação em ico, né? Enquanto os hidrácidos, eles têm a terminação em hídrico. Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas antes disso, falando das características dos ácidos, né? Como identificar alguns pontos que podem identificar as características desses ácidos. Os ácidos eles têm um sabor azedo. Um exemplo disso seria o limão, a laranja, né? Eles são frutas ácidas, então dá para você perceber uma das características, né? Lembrando que
a maioria dos ácidos, eles são corrosivos e podem trazer danos à saúde. Então você obviamente não vai sair experimentando ácidos para sentir o sabor, mas alguns deles, como no caso de frutas ácidas, você pode fazer o consumo e fazer essa comprovação de que uma das características é ter o sabor azedo. Eles também conduzem corrente elétrica, já que são soluções eletrolíticas. Eles permitem a passagem de corrente elétrica com facilidade. Isso quer dizer que se você tiver um ácido junto à corrente elétrica, ele vai permitir a passagem de corrente e vai conduzir até o outro ponto. Os ácidos também formam o gás hidrogênio quando eles reagem com metais, como o magnésio e com o zinco. Formam o gás carbônico quando reagem com carbonato de cálcio. E alteram para uma cor específica quando eles são submetidos, quando são colocados com algumas substâncias, né, com alguns indicadores. Esses indicadores é como se fosse uma fita, né, o papel de tornassol, por exemplo, quando você coloca ele em um ácido, aí ele acaba sofrendo essa mudança de cor também, certo? Né? Aí, como eu falei para vocês, a nomenclatura dos ácidos, eles dependem se ele tem oxigênio ou não, e depende também da quantidade de oxigênio. No caso dos hidrácidos, nós vimos aí que são aqueles ácidos que não levam oxigênio na sua composição, eles terminam sempre em hídrico, como observem HCl, formado por hidrogênio e o cloro. Então nós temos o ácido clorídrico. Nós temos o HI, que é o ácido iodídrico, né? Também terminado em hídrico. H2S, ácido sulfídrico. Então, nenhum desses aí tem oxigênio, então são hidrácidos e recebem a terminação sempre em hídrico. Observe, todos eles terminam em hídrico. Já os oxiácidos, eles levam a terminação sempre em íco. Os exemplos que nós temos aí do ácido nítrico e do ácido sulfídrico, que corresponde aí ao HNO3 e o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Se nós tivermos uma redução no número de oxigênio, aí nós vamos terminar não mais em ico, mas terminar em oso. Por exemplo, pegue o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, se você tirar um oxigênio dessa molécula, H2SO3, aí ele não mais vai se chamar de sulfúrico, mas vai se chamar de sulfuroso. Tá? Da mesma forma, a gente tem aí o ácido nítrico, que ele tem HNO3. Então, nós temos 3 átomos de oxigênio presentes na molécula. Se nós tirarmos um oxigênio dessa molécula, deixando HNO2, aí ele não termina mais em ico, termina em oso. E aí nós podemos dizer que aí nós podemos chamar agora esse ácido não mais de ácido nítrico, mas de ácido nitroso, trocando o ico por oso, certo? Um outro composto químico que pertence às funções inorgânicas são as bases. As bases eles são compostos iônicos que são formados por cátions. Na maioria das vezes são cátions de metais que dissociam em água liberando o ânion hidróxido. É uma das marcas principais de identificar uma base quando você observar o OH. Então, observou o OH, aí nós temos um hidróxido. E aí isso já você observando isso já vai caracterizar esse composto químico como sendo uma base, né? Essas substâncias, estão muito presentes em nossa vida, mais do que normalmente nós observamos, né? Elas passam no nosso dia a dia com grande uso, principalmente doméstico, né? Em relação ao que foi falado sobre os ácidos, né? A gente tem muitas substâncias ácidas presentes na nossa vida. O ácido clorídrico, do qual eu falei para vocês, né? Ele faz parte do nosso suco gástrico, que é produzido no estômago. Então, é uma coisa que não só está presente na nossa vida, mas está presente em cada um de nós. O ácido sulfúrico, como eu citei, ele é empregado nas baterias de automóveis. Ácido nítrico e o fosfórico são utilizados em fertilizantes agrícolas, né? E alguns ácidos, como o ácido clorídrico, o sulfúrico, o nítrico, eles são muito fortes, né?
e são perigosos para a nossa saúde, tá? Então, vai aí o alerta, você jamais não cheire, nem prove, nem experimente de qualquer forma nenhuma dessas substâncias, né? O que nós temos de ácido aí, né, como o que está presente em frutas, que esse não tem nenhum problema a gente fazer o uso, fazer a experimentação. Mas de forma alguma saia tipo cheirando, tentando identificar alguma substância pelo cheiro a qual você desconheça, tá? Isso pode trazer problemas respiratórios, né? Ou a ingestão pode causar danos, inclusive irreversíveis, e em alguns casos podem provocar até a morte, certo? As bases, elas, embora não sejam ácidas, mas elas também têm uma característica corrosiva, então nada de sair fazendo uso e experimentação de elementos que você desconheça ou não saiba quais são os efeitos ao entrar em contato com o seu corpo ou com o seu organismo. As características das bases é que a maioria delas elas são insolúveis em água. Isso quer dizer o quê? Se você colocar na água, ela não pode ser diluída. Tá? Elas não são solúveis quando colocados em água. Tá? Então, elas também conduzem corrente elétrica quando colocadas em solução aquosa. Se nós colocarmos uma base numa solução aquosa, embora ela não seja dissolvida, a tendência é que ela torne esse meio mais condutor. Então passa a conduzir corrente elétrica através dele. As bases normalmente também são escorregadias e elas reagem com ácido formando sal e água como produto. Se você misturar uma base com um ácido, ela vai ter a gente vai ter um terceiro produto, né, que vai ser um sal, mas isso é objeto, a gente já vai falar um pouquinho adiante, né? E também elas podem fazer uma reação com o papel de tornassol, com a fitinha da qual eu já falei para vocês, provocando mudança de cor para a gente fazer essa identificação, tá? As bases, elas normalmente, elas possuem sabor adstringente. O que é esse sabor adstringente? Se alguém já comeu uma Pronto, vamos lá para um exemplo conhecido. Uma banana verde, né? Ela tem aquele sabor um pouco tipo travento, né? Aquele um sabor que nós chamamos de adstringente. Um caju, quando você pega um caju que não está maduro também, ele tem um sabor adstringente. Então você pode entender essa comparação de adstringente com essas frutas verdes. No caso, os exemplos mais conhecidos seria a banana e caju, e que são coisas que você também pode experimentar. As outras bases não vai sair por aí encontrando produtos e experimentando para ver qual é o sabor, certo? No caso do que eu falei para vocês, né, sobre esses papéis, né, se você colocar numa solução incolor de fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, ela vai tornar esse indicador vermelho, é um indicativo de que você tem ali uma base. E se você colocar o papel vermelho de tornassol, né, ele vai tornar esse papel azul. Então tudo isso vai indicar que nós temos uma base. E, como já foi falado, uma outra característica das bases são a reação com os ácidos, que você colocando os dois juntos, você vai ter a formação de um sal, mais alguma outra substância restante, normalmente água. Então, como nós vamos dar o nome para essas bases? Normalmente é bem simples, porque não tem nem sequer as regras do ácido, de colocar se é hídrico, se é ouso, se é, né? Dependendo da quantidade, não. Quando nós vamos nomear uma base, nós vamos apenas acrescentar a palavra hidróxido, que corresponde ao hidrogênio e oxigênio juntos. A gente vai acrescentar as palavras hidróxido de. E de quê? Do nome do cátion que originou esse exemplo. Observem abaixo, nós temos Na, que é o sódio, e OH, que é o hidróxido. Então, como é que nós vamos chamar essa substância? Hidróxido de sódio. Então, as bases são muito simples de ser nomeadas. Para dar o nome de uma base, pedir para você fazer a nomenclatura. Observa que lá no final você tem OH, que é o hidróxido. Volta atrás. Aqui nós temos o Na, é o sódio. Se eu tivesse um K, seria o potássio. Se eu tivesse qualquer um outro elemento químico, seria só, eu vou lá na frente,
chamo de hidróxido, aí volto atrás e vejo qual elemento químico nós temos. Então, eu vou falar hidróxido de, nesse caso aqui, o sódio, ou seria qualquer um outro elemento químico que aparecesse logo atrás. Tá? A importância, ainda falando sobre as bases, a importância delas em nossa vida, né, eu posso citar como exemplo para vocês, né, o hidróxido de cálcio. Né, falando assim, talvez fique um pouco mais difícil de vocês conhecerem, mas o hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal hidratada, ele é usado na construção, usado na formação de argamassas e também usado em pinturas. Hoje nós utilizamos muito pouco pela grande variedade de tintas que nós temos de uma qualidade melhor, e o cal, ele não ser exatamente uma das substâncias mais bonitas para você pintar uma casa, né? Mas antigamente era bastante usado, principalmente em relação aos custos, porque é muito mais barato você pintar uma parede com cal do que você pintar uma parede com uma tinta de uma boa qualidade, tá? Mas ainda hoje ele é utilizado na mistura para formar argamassas e ser usadas na construção civil, né? O hidróxido de magnésio, também conhecido por leite de magnésia, ele é eficaz como antiácido estomacal, tá? E também é utilizado como laxante. O hidróxido de amônio, ele é utilizado na fabricação de produtos de limpeza, tá? Então, a gente tem muitas aplicações, né? O hidróxido de sódio, de potássio, são utilizados na indústria de sabão e sabonete e de produtos também que são usados para desentupir ralos e encanamentos, já que as suas características corrosivas ajudam na dissolução de sujeiras como gorduras ou outras sujeiras que estejam impregnadas no encanamento, por exemplo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar assim, coloca soda cáustica quando tiver entupido, coloca lá no cano, joga água quente, alguma coisa assim, aí você vai desentupir. O que acontece algumas gorduras, né, que ficam impregnadas, a soda cáustica, ela é uma base, né, e ela é corrosiva, nada de sair pegando, né, ao manusear a soda cáustica, ela deve ser feita com muito cuidado, porque ela é corrosiva também. Então, essas bases elas podem ser usadas como produtos de limpeza. Normalmente essa é uma solução caseira, uma solução bem que improvisada, mas a indústria faz o uso dessas bases para, juntamente com outras substâncias, proporcionar um composto que permite ser usado na limpeza de ralos, de encanamentos ou até mesmo no nosso dia a dia nas nossas residências. Bom, o próximo composto químico que nós vamos falar são os sais. Os sais eles são compostos iônicos que apresentam no mínimo um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, ou seja, não tem características de ácido, também não tem a característica de uma base, né? Tanto o H+ dos ácidos como o OH- das bases. O sal ele pode ser obtido através de uma reação de neutralização. O que é isso? O ácido neutraliza uma base neutraliza o ácido, tá? Quando você coloca os dois juntos, o ácido vai reagir com uma base e aí forma uma outra substância. Observe a reação química que nós temos abaixo. HCl, nós temos ácido clorídrico, mais o NaOH, que é o hidróxido de sódio. Quando você junta essas duas substâncias, há uma reação química e essa reação gera um novo produto, que é o NaCl mais o H2O. NaCl é o cloreto de sódio, tá? Principal substância que está presente aí no sal de cozinha, mais água, né, que é um subproduto. Então, você misturando ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, que são duas substâncias com características bem diferentes, elas vão formar uma terceira substância que nós diríamos ser uma substância neutralizada aí da ação do ácido com a base. Então, você somando ácido clorídrico com hidróxido de sódio, nós vamos ter cloreto de sódio mais H2O, que essa todo mundo conhece, né? A famosa fórmula da água em sua composição pura. Os sais, eles
se dissociam em água, também fornecendo íons diferentes de H+ e de OH-, e também, como os vistos anteriormente, eles podem conduzir corrente elétrica em uma solução. Tá? São compostos iônicos, são sólidos e cristalinos, eles sofrem ebulição, o que é isso? Passam do estado líquido para o estado gasoso em temperaturas muito altas, tá? Como foi falado anteriormente. Eles conduzem corrente elétrica em solução, né? Digamos assim, a água ela não é um meio tão bom condutor, mas se nós acrescentarmos sal à água, essa quantidade de água ela acaba se tornando melhor condutora, né? Então, a água salgada ela tem uma chance muito maior de conduzir corrente elétrica. Se você entrar em contato, né, com a água que esteja junto a uma corrente elétrica, a água salgada ela vai conduzir muito melhor do que se nós tivermos a água no seu estado puro. E uma característica dos sais, que ó, o nome já é bem sugestivo mesmo, é que eles também têm sabor salgado. E para a gente finalizar essas substâncias, a gente vai falar sobre os óxidos. Os óxidos, eles são compostos binários, são compostos iônicos ou moleculares que têm dois elementos. Eles possuem oxigênio na composição, sendo que sempre o oxigênio vai ser o elemento mais eletronegativo. Tá? Então, podemos resumir óxidos como compostos binários, dos quais um dos elementos químicos é o oxigênio. Tá? Pois bem, algumas características dos óxidos são características simples, né? Nós observamos essas duas que está acima aí do slide, que são substâncias binárias e que são formadas pela ligação do oxigênio com outros elementos, com exceção do flúor. Tá? Então, nós vamos sempre ter a observação aí do oxigênio, né, presente na molécula, né? São compostos binários e um dos elementos químicos sempre vai ser o oxigênio, como o CO, que é o monóxido de carbono, o CO2, nosso conhecido gás carbônico, que é o dióxido de carbono, né? O CaO, que é o óxido de cálcio. Alguns deles estão presentes aí nos exemplos, né? Então, sempre nós vamos ter a ligação do oxigênio com outros elementos químicos. E os óxidos, eles são classificados em óxidos ácidos e óxidos básicos. A principal diferença, os óxidos ácidos, quando eles reagem com a água, eles originam ácidos. Né? Observe o exemplo que nós temos aí no terceiro marcador aí, SO3, aí nós temos o óxido mais H2O. Então, somando o óxido mais a água, nós temos o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Eu juntei um óxido com a água, nós formamos um ácido. Esse aí seria um óxido ácido. Um óxido não metálico, que são conhecidos como óxidos básicos, quando eles reagem com a água, aí eles vão formar uma base. Tá? Observe o CaO, o óxido de cálcio, juntamente com a água, aí nós temos uma base, que nesse caso aí é o hidróxido de cálcio, certo? Então essa é uma característica, aliás, são uma classificação que nós temos aí dos óxidos, certo? Então alguns óxidos estão presentes em nossa vida também, de uma forma bem presente, principalmente, como exemplo, o gás carbônico, né? Que é o dióxido de carbono. Ele é utilizado pelas plantas no processo de fotossíntese, o processo de alimentação da planta, né? E também é utilizado na produção de gelo seco e na produção de refrigerantes, né? Outros exemplos, como o monóxido de carbono, CO, é um gás venenoso para nós, né? Se é absorvido pelos pulmões, ele vai combinar com a hemoglobina do sangue e vai impedir a combinação desta com o oxigênio, tá? Podendo levar inclusive um indivíduo à morte. Esse monóxido de carbono ele é liberado em reações que acontecem em uma combustão, por exemplo, dentro do motor de um automóvel. Então, se você está em um ambiente fechado, não é recomendável você ficar com o carro ligado. Você parou na garagem, fechou o portão, você deixando o carro ligado,
ele vai estar expelindo o monóxido de carbono. Se você fica por muito tempo nesse ambiente fechado, ele pode atrapalhar a sua respiração, né? Provocar uma insuficiência respiratória. Tá? Outros exemplos, o dióxido de enxofre, o SO2, ele presente principalmente em regiões de grandes centros, né, com muitas indústrias. Ele fica presente na atmosfera e quando a chuva cai, a chuva, digamos que assim, de uma maneira mais simples, a chuva ela vai lavar o, o ar, trazendo essa combinação, esse óxido. E aí nisso, a formação da chuva ácida, que é objeto de estudo e certamente vocês já ouviram falar. O que é que essa chuva ácida faz? É uma chuva que não é tão perceptível, né? Não é uma coisa que caiu uma chuva e a gente vai derreter com esse ácido, mas ao longo do tempo ela pode corroer principalmente monumentos históricos, né? Alguns deles que precisam de manutenção constantemente. Um exemplo, o Cristo Redentor, o Taj Mahal, são outros, outras construções, né, que ao receber essa chuva ácida, com o tempo vai corroendo e vai estragando, certo? Então, em grandes centros é muito mais comum isso acontecer. Mas não quer dizer necessariamente que tenha que ser no grande centro, porque como é uma coisa que está presente no ar, ela pode ser levada de uma região para outra e até em uma região menor receber essa chuva ácida, graças aí ao dióxido de enxofre, que não propriamente foi originado ali. E ainda a gente tem também o óxido de cálcio, que é a cal, também é utilizado no processo de calagem, né? Quando o solo está excessivamente ácido, aí eles fazem o uso do óxido de cálcio para fazer a correção nas plantações, né, e fazer com que as plantas recebam os nutrientes adequados para uma boa produção. Né? Então, basicamente, aí nós temos que falar sobre as funções inorgânicas, né? Nessas quatro substâncias, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Então, tem essas características aí, né? O material vai ser encaminhado para vocês, estudem e juntamente com as outras aulas, revejam, estudem bastante para a gente preparar o nosso conteúdo aí, já para nas próximas aulas a gente trabalhar atividades avaliativas. Então, galera, bons estudos e até a próxima.